Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas, estou muito feliz de estar aqui novamente, depois de quase 3 meses sem fazer vídeo. Nós retornamos hoje, no domingo, para trazer o melhor conteúdo para você. Então fica aqui até o final do vídeo para ver tudo que a gente tem para falar. Hoje nós vamos falar sobre cálcio nas plantas, como que a gente vai devolver o cálcio para o solo, como é que funciona a utilização da casca de ovo, será que vale a pena, será que demora muito para degradar? Tudo isso você vai encontrar aqui. Então já aproveita, coloca ali o teu curtir se tu gostou do assunto, coloca um comentário que a gente sempre vai responder e se inscreve aqui no canal. Bom, o cálcio nas plantas é um dos macronutrientes mais importantes. Então, além do nitrogênio, fósforo e potássio, que formam o NPK, o cálcio é muito importante. E ele, dentro da natureza, ele está em carbonatos, sulfatos ou silicatos. Em solos calcários, em regiões áridas, existem muito cálcio. Então, são solos que não têm necessidade de calagem. Solos argilosos possuem médio cálcio, que é aquele solo mais, parece uma argila mesmo, mais denso, e os solos que são mais arenosos ou orgânicos, que é o que a gente usa aqui para plantar, enfim, tem pouco cálcio. Então, para que serve o cálcio? O cálcio é extremamente importante porque ele é um macronutriente que vai atuar na parede celular, na estrutura em geral das plantas. Imagina que cada uma das células das plantas tem a parede celular, que é formada por celulose, e a celulose vai ser, é um carboidrato produzido, mas para que ele possa ser produzido, precisa ter cálcio. Ele vai conferir a rigidez na planta, a folha mais dura, o caule mais grosso, as regiões mais fortes da planta vão precisar de cálcio, principalmente em plantas que ficam a sol pleno. Todas elas precisam, mas as plantas que ficam a sol pleno precisam de mais quantidade de cálcio por causa disso. O cálcio ainda regula enzimas, atua no metabolismo, no transporte, no armazenamento de nutrientes na planta. Ele auxilia a sinalização celular, então quando a planta precisa fazer algo, ela usa o cálcio para sinalizar que ela está fazendo algo, procurando algo, enfim. Ela ajuda na germinação do pólen lá no momento da formação de frutos e sementes nas angiospermas, são as plantas que têm essas características, que tem fruto, semente, enfim. Reduz a acidez do solo. A maioria das plantas não gosta de solo muito ácido, então se o solo está muito ácido por consequência de você agregar nutrientes a ele, a gente vai ter que fazer uma calagem, porque o solo muito ácido não é muito legal para a maioria das plantas. Aumenta a resistência contra pragas e doenças. Então aquela planta que está sempre tá sempre com uma mordidinha, tá sempre com cochonilha, é porque tá faltando cálcio. E além disso, confere maior proteção para todas essas plantas. E o que a gente mais quer é que as plantas estejam lindas e maravilhosas, sempre cheias de saúde. Então, o que vai acontecer na planta que não tem cálcio? Ela vai ficar mais debilitada, ela vai ter as raízes fracas, então aquela planta que às vezes não cresce, às vezes tu olha, ela tá sempre do mesmo tamanho. As folhas podem ficar encurvadas para baixo. Ela pode ter, se for no caso de você ter tomateiro, pode ser qualquer tipo de tomate no seu pátio, o tomate precisa de muito cálcio. Então, às vezes o fruto rompe a casca, ou não dá fruto, ou a flor cai, ou o frutinho pequenininho cai antes de amadurecer. Isso tudo é falta de cálcio. As nervuras podem ficar com clorose, quer dizer que essa nervura aqui, no caso não, porque ela é assim, linda e maravilhosa, jiboia. Ela tá gigantesca, coisa mais linda. Mas quando a nervura fica com clorose, ela fica amarelada. A nervura que eu quero te dizer é essa região aqui, ó. Todas essas regiões que parecem umas veias aqui, ó, são nervuras. Aqui ela está normal dela, mas se a planta é verde, tem essa clorose, esse amarelecimento nas folhas, pode ser falta de cálcio. Principalmente as folhas mais jovens. Por quê? Folhas mais... Ó, o nosso galo sempre ali, o galo do vizinho, na verdade. O que acontece? As plantas, elas têm um tempo de vida. Então, se elas estão já na senescência das plantas, que eu sempre falo, as folhas vão cair e vão amarelecer normal, tudo tranquilo. É normal que a planta tenha folhas amarelas, as folhas mais antigas, é normal que fiquem amarelas e caem. O que eu estou falando aqui da falta de cálcio não são as folhas mais idosas, digamos assim, mais velhas. Eu estou falando da falta de cálcio nas plantas com folhas mais jovens. Quando aquela planta está com as folhas bem novinhas, elas já estão ficando amareladas,
pode ser falta de cálcio. Pode ser outras coisas, mas principalmente falta de cálcio. Também ataque de cochonilhas. As partes mais jovens pode também ficar mais fracas, além da folha, pode ficar o caule mais fraco. A planta em si fica toda debilitada. Então imagina assim aquela criança que não toma leite, que não come nada com cálcio, ela vai ter problema nos ossos. As plantas também não têm ossos como a gente, mas ela também tem estruturas que necessitam de cálcio. Então é importante que a gente fique observando as nossas plantas e quando elas tiverem esse tipo de sintoma, a gente vai lá e faça o que eu vou te falar daqui a pouco. Falando em cálcio, nós temos uma fonte riquíssima em cálcio, com mais de 90% de carbonato de cálcio, que são as cascas de ovos. E a gente pode até pensar, não, casca de ovo não é problema. É um problema sim. Sabe por quê? Existem mais de 8 milhões de toneladas produzidas de casca de ovos por ano. Isso, esse número que eu te falei foi do ano passado, de 2023. Então isso tende a aumentar, porque as pessoas estão consumindo mais ovos. Não estou falando de ovo, eu estou falando só de casca de ovo. Então se a gente não dá um destino correto para ela, ela pode ir para o aterro sanitário, pode ser contaminada e pode ser um grande problema. Então essa forma, além de ajudar as tuas plantas, ajuda o meio ambiente, é uma forma de tu se conectar à natureza novamente, porque tu vai estar usando algo natural para ajudar as tuas plantas. Então é muito fácil de fazer. Como é que a gente faz? Primeiro a gente vai consumir os ovos, né? A gente vai consumir tudo que a gente quer consumir de ovos, vai lavar as cascas, é importante que sejam lavadas, não por causa do adubo, mas por causa do cheiro. O ovo tem um cheiro forte, então se a gente não lava, ele vai ficando com mosquinhas e não é legal. Então a gente lava a casca, né? Na mesma hora que usa, lava, se for fazer ovo cozido lá, tira, né? Se ficar um pouquinho de clara, tem que tirar ali. Lava bem, deixa secar. No nosso caso aqui a gente secou ao sol. Se você tiver um pouco de pressa e for um pouco ansiosa como eu assim, pode colocar no forno que não tem problema nenhum, não muda nenhuma propriedade do cálcio, tá bom? E aí a gente vai levar o liquidificador. Aqui está um liquidificador, é um liquidificador grande, né? Poderoso. E a gente não vai colocar tudo. A gente vai colocar uma parte dessas casquinhas. Elas têm que estar secas, senão o liquidificador começa a dar umas confusão ali, pode até queimar. Então eu vou botar um pouco assim e vou fazer essa moagem, ó, essa trituração. Eu achei até que tem pouco, ó. Esse pozinho a gente tem que cuidar, porque esse pozinho é a casca de ovo, é o pó da casca de ovo, então... Eu vou botar tudo, daí se eu ver que não dá, eu tiro, tá? Mas pra você ver aqui, deve ter o quê? Uns 30 ovos, casca de 30 ovos, talvez um pouco mais, né? É que lá em casa a gente come muito ovo, tá? Vamos lá, ó. Bom, eu tive que dar uma sacudidinha, porque às vezes fica um pouquinho de casca em cima. Como que a gente faz agora? Se você for muito sensível a pó, é bom usar uma máscara. Como eu não sou sensível, eu vou abrir. Mas é bom que a gente dê um tempinho assim, ó. Abra e não bote o rosto logo em cima, porque senão esse cálcio pode ir para os nossos pulmões e não é legal. Ó. Então, esse pozinho, na verdade, é o carbonato de cálcio que foi transformado em pó. Então, a gente vai deixar um tempinho, enquanto ele tá, né, saindo do pó, eu vou te explicando mais um pouco. O que é importante a gente entender? Esse processo aqui pode ser feito sempre, então depende da quantidade de ovos que você tiver, né, consumido na sua casa. Pode guardar um pouco num potinho. Lá em casa a gente usa um pote de sorvete aberto, a gente vai botando ali, quando enche o pote a gente começa a fazer esse processo. É algo muito tranquilo, não vai te custar nem R$1, porque afinal de contas tu ia botar fora a casca do ovo, né? Ninguém vende só a clara e a gema, tu é obrigado a comprar casca. Então usa isso pra deixar as tuas plantas mais lindas e maravilhosas. Em locais que tem uma grande plantação, né, grandes áreas de plantio, não vão ser feito isso aqui, até porque é um processo mais demorado para ficar pronto, tem que consumir bastante ovo. Então os agricultores usam a calagem, que é a utilização do calcário específico para isso, um calcário em pó, que é misturado em outras substâncias ou mesmo colocado direto. E aí isso tudo tem uma lógica, né? Um agrônomo vai te dizer quanto por cento tu vai colocar, qual é a quantidade específica para cada cultura, o que tu vai, de quanto em quanto tempo tu vai usar. Como nós não estamos falando em calagem aqui, a gente está falando em cultivo doméstico, a gente pode dizer o quê? Esse cálcio aqui, esse carbonato de cálcio vai se degradar na natureza, mas a degradação não é rápida, é uma degradação lenta. Na verdade, quando a gente colocar isso aqui, ele vai demorar mais ou menos 6 meses
A ideia é de 6 a 8 meses, mas 6 meses já está bem degradado. Então, de 6 a 8 meses ocorre a degradação por micro-organismos, tornando biodisponível para a planta. Então, ele alimenta o solo, né, os micro-organismos quebram esse cálcio e aí a planta pode se alimentar. Então, a gente pode usar tranquilamente de 6 em 6 meses e a gente vai usar. Eu vou te mostrar aqui como é que ficou, para te ter uma ideia. Agora saiu, né, o pozinho, ó. Olha que legal que ficou, aquele monte de casca, ó. Olha que lindo! Isso aqui é muito legal, tá? Dá pra fazer com as crianças também, quem tem criança em casa, né? Ó, e o bom é que ocupa pouco volume, tu pode fazer várias vezes e deixar lá. Daqui a pouco, quando tu, de 6 em 6 meses, imagina assim um tempo, em julho e em dezembro, sei lá. Pega uma colherinha de sopa e coloca em 2 litros de água. Então, como é que funciona? Se tu quiser misturar com a água, dá pra fazer isso. A gente pega uma colher de sopa, mistura em 2 litros de água e rega as plantas. É uma forma de fazer. Pode também fazer uma colher de sopa para 2 quilos de substrato. Então, tu vai pegar aquele substrato, vou fazer um vaso novo. Pega aqueles mais ou menos 2 quilos, né? E mistura uma colher. Se eu colocar mais, vai dar problema? Sim, vai dar problema, porque daí vai tornar o solo muito alcalino. E a planta também não gosta de solo alcalino, ela gosta de solo no pH, digamos assim, estável. Nem muito ácido, nem muito alcalino. Tem plantas que gostam mais de acidez, enfim. Mas na maioria das plantas. O que a gente tem que cuidar? Não exagerar. Na jardinagem, o exagero não é legal. Então, se tu tá vendo que a planta tá bem debilitada, vou colocar 2 colheres para ajudar ela mais rápido. Não vai apressar as coisas, não adianta apressar. Eu tive que aprender a não querer que as plantas fossem muito rápidas, porque eu quero que tudo aconteça. E com a natureza, a gente entende que cada coisa tem o seu tempo. E o tempo é mais devagar que o nosso. Além disso tudo que eu te falei sobre a casca de ovo, isso aqui que a gente fez pode ser utilizada para outras coisas também. Além de ser utilizada como adubo, se tiver muitas lesmas, caracóis comendo as lagartas, comendo as suas plantas, pode pegar a casca de ovo, não triturar, quebrar ela pouquinho e colocar perto da onde tem as lesmas, porque elas não vão ir. Como a lesma precisa rastejar, se o ambiente tiver com alguma ponta, ela não vai gostar e não vai querer ir. Então é uma forma de tu prevenir. Outra forma de usar a casca de ovo, de usar as cascas de ovos que não sejam assim trituradas, é quando a gente vai fazer um ovo frito, a gente faz um buraquinho, tira, né, o ovo de dentro da casca, a casca fica quase inteira, coloca essa casca perto das hortaliças, principalmente da couve, porque tem uma lagarta que é chamada inclusive de lagarta da couve, que adora consumir couve. Às vezes de um dia para o outro ela consumiu tudo, deixou só as nervuras principais. Então, para que isso não aconteça, é importante colocar as cascas de ovos ali, porque a borboleta, quando vai colocar os seus ovos, ela não coloca em ninhos. Quando ela vê que tem um ninho, ela não coloca. Então, é uma forma de prevenir. Não é 100%, porque na natureza não é nada 100%, mas é uma forma de ajudar a prevenir também. Mais uma coisa importante, a gente pode usar a água que foi cozido os ovos. Então, cozinhou os ovos, ficou aquela água, tem pouquíssima quantidade de cálcio ali, não tem muita, mas a gente vai colocar igual fora, deixa esfriar, coloca na tua planta e tá tudo bem. Se você cozinhar os ovos com sal ou vinagre, não pode usar essa água, é só se for, né, só os ovos e a água. Agora eu vou falar alguns artigos que estudam a utilização dessa casca, porque é um problema muito sério de resíduos. Então existe um artigo de 2017, onde na Itália fizeram, né, um estudo sobre a utilização de cascas de ovos para a remoção de níquel em águas residuais. Então, para retirar o níquel, que é um metal pesado que vai causar problemas, foi utilizada a casca de ovo. Em 2018 tem um artigo do Paquistão que faz um estudo muito legal, que é o estudo comparativo do efeito de fertilizantes orgânicos no crescimento de batatas e ervilhas. E eles usaram várias coisas, cinza de madeira, casca de banana, resíduos de chá, casca de ovos. E desse estudo, o que mais trouxe mudança foram as cascas de ovos, que trouxeram mais folhas, mais nós, entre nós, né, para acontecer as brotações, e mais batatas e ervilhas também. Então foi um estudo muito legal. Em 2019, também no Paquistão, foi feito um estudo sobre a utilização de cascas de ovos para a produção de substâncias farmacêuticas, agrícolas, medicinais e industriais. Então não somente para as plantas, mas para nós também. Em 2020, aqui no Brasil e em Minas Gerais, houve um estudo de produção de subprodutos de resíduos de cascas de ovos, para reduzir, né, esses resíduos na natureza. Em 2021, aqui em São Paulo, no Brasil,
houve um estudo da utilização de cascas de ovos para a produção de fertilizantes ecológicos, bem parecido com o estudo do Paquistão, só que mais específico com cascas de ovos. E em 2024, também aqui no Brasil, em Pernambuco, houve um estudo, né, esse ano ainda, eu achei esse artigo agora em julho, então provavelmente foi em maio que ele foi construído. Plantas pulverizadas com soluções de cascas de ovos melhoraram em relação ao fungo preto dos tomates. Então existe aquele fungo preto que aparece no tomate e essas cascas de ovos numa solução específica, né, que é, né, uma colher para 2 litros de água, como eu te falei antes, foram pulverizadas essas ramificações e o fungo preto desapareceu. Então, além de utilização para produzir, para trazer mais nutrientes para as plantas, o cálcio ainda serve comprovadamente para reduzir o fungo preto. Então isso é uma ótima notícia, uma ótima ideia. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Nós fizemos com muito amor e carinho na volta, né, no retorno da Yuka. Coloca ali nos comentários se você tem alguma dúvida, se você já usa casca de ovos nas suas plantas, se você gostou desse vídeo e quer que a gente faça mais vídeos, coloque sugestões também que a gente está precisando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.